Alô, bom dia para você, bom domingo. Estamos aí no meio do carnaval, galera aí no meio da folia, povo lá no nosso grupo de membros aí nas redes sociais mandando uma porrada de vídeo, todo mundo sem camisa, pulando, comemorando, calor, etc. E eu morrendo de frio aqui. Muito obrigado para vocês que estão me fazendo sentir ainda mais saudade do Brasil, principalmente desse climinha gostoso que a gente tem nessa época do ano. Mas tá bom, tá quase passando. Já já agora fevereiro dá uma atenuada no clima aqui e a coisa vai melhorando um pouquinho. Mas estamos aqui para falar de São Paulo. Chegamos à fatídica última rodada do Campeonato Paulista que vai definir a vida de todos os clubes da elite paulista, vamos chamar assim, e definição do G8. Essa definição do G8, ela que conta com o São Paulo, inclusive, na oitava posição. O São Paulo que joga hoje fora de casa contra a Ponte Preta no Moisés do Caré, em Campinas, contra um time já rebaixado com somente um ponto. E aí o grande dilema desse jogo de hoje é a gente vai com o time principal, a gente vai com o time mesclado, a gente leva garotos, a gente arrisca a classificação, e aí tem as mais diversas e divididas opiniões. Vocês já sabem, já há muito tempo venho falando sobre isso, na minha opinião claríssima, eu quero que o Paulista se exploda. O jeito que a Federação Paulista de Futebol trata o São Paulo, o jeito que a Federação Paulista vem organizando a competição, o jeito com que o São Paulo é tratado e o jeito com que as arbitragens são condicionadas sempre a favor do Palmeiras ou a favor do Corinthians, para mim, ó, tô fora completamente. Eu abro mão no Campeonato Paulista e eu respeito novamente todas as opiniões que falam a respeito de Zanqueta, uma chance de título. Você viu lá, os jogadores estão falando que querem ganhar. Óbvio, os jogadores estão vendo que faltam pouquíssimos jogos. Os jogadores estão vendo a possibilidade de um descanso na próxima semana. Os jogadores estão vendo que o grupo não está lesionando mais, que o grupo já está ficando mais completo. Eles já entendem que existe realmente a possibilidade de disputa. Depois do jogo de hoje, o Campeonato Paulista pode ter uma quartas, uma semi e duas finais, ou seja, seriam mais quatro jogos no máximo. Você sabe como é o jogador de futebol. Já cheguei até aqui, agora vamos ver qual é que é. Vamos poder tentar ganhar isso aí. A grande questão é a seguinte: enfrentando times, a gente tem uma configuração de tabela que está meio aberta ainda. Hoje, se a gente terminasse o campeonato como está, a gente estaria pegando o Novo Horizontino. Mas existe uma grande chance de repente você pegar um Palmeiras para jogar num sintético. Você tem uma chance de pegar um Corinthians para jogar na Arena Itaquera. Isso, e repito, isso não se trata de medo. Isso se trata de planejamento, porque eu não acho que o São Paulo tenha que se desgastar, tenha que se matar para disputar uma competição que, se você ganha, vão dizer que não valeu nada, e se você perde, vai encher teu saco, mas no final das contas, quem tem um mínimo de discernimento sabe que o ganhar o Campeonato Paulista, a gente vai gritar campeão, eu não vou mentir, é óbvio que eu vou gritar campeão, é óbvio que eu vou fazer as coisas, mas eu não vou ser hipócrita de dizer, porra, 2026 a gente está de boa agora. Não está de boa. De boa vai estar se a gente estiver brigando pelo G4 do Campeonato Brasileiro. De boa vai estar se a gente estiver bem numa das competições, ou Copa do Brasil ou Copa Sul-Americana. Ah, mas a Sul-Americana também não é uma grande competição, Zaqueta. Não é, mas é uma competição internacional. É uma competição continental. É uma competição que monetiza. Ah, mas o Paulista não monetiza, Zanqueta? A monetização do Paulista, ela é para os grandes meio que fixa. Você só vai ter algum tipo de ganho no Campeonato Paulista se você tiver jogo em casa em que você vai ter arrecadação de público. E se você chegar na final, você vai ganhar módicos 5 milhões se você for, desculpa, campeão, e mais 1,5 milhão, 2 milhões se você for vice. Ah, mas o São Paulo não está precisando de dinheiro. Gente, convenhamos, justifica você se matar no campeonato, correr o risco de perder um jogador, ir para as fases finais? Ah, mas a gente quer sempre ver o São Paulo ganhando. Óbvio, eu não vou torcer contra o São Paulo, nunca. Mas eu não vou ser louco de ficar brigando por uma competição que, no final das contas, não nos valorizam e que não vale nada. Então, eu estou falando isso continuamente.
até de uma forma repetitiva. Por quê? Porque além da gente ter uma audiência que vai circulando, que vai girando, tem a questão da retilinidade que a gente tem que ter com relação à opinião e com relação às posturas com relação ao São Paulo. E neste caso, na minha opinião, claríssima, o São Paulo tem que privilegiar aquilo que lhe é mais importante e sim as competições que tratam o São Paulo de forma minimamente igualitária. E o Paulista sabemos que não é tratado assim. Sabemos que na hora H eles vão escalar com Dançan, Rafael Claus e esses árbitros que já estão Edna e não sei o que sempre prejudicam o São Paulo, tá? Sempre colocam o São Paulo em segundo plano, sempre prejudicam. Teve a época Família Oliveira, depois teve a época Klaus, agora um pouco menos tem a época Candançan. Então, assim, é sempre a mesma coisa. E aí você vai ter essas arbitragens, São Paulo vai ter jogador expulso, vai ter pênalti, vai ter virada de falta, vai ter sempre esses condicionamentos e eu tô de saco cheio, eu tô cansado. Você pode estar cansado de me ouvir falar sobre isso, mas eu tô cansado de fazer papel de otário e tô cansado de ouvir sempre a mesma ladainha, da gente reclamar, daí para a imprensa, aí a imprensa que já tem lá a tropa de choque palmeirense, que como a gente falou ontem, vai estar lá falando, não, mas o São Paulo sempre chora de arbitragem, o São Paulo sempre reclama, como se o Palmeiras não estivesse fazendo isso com a imprensa e rodada após rodada nos coletivos de imprensa. Mas depois vão dizer que a gente é que chora, depois a gente que reclama. Então esse é o cenário. Se o São Paulo passar, e eu acho que vai acabar passando, que não machuque ninguém hoje, 11º jogo do São Paulo do ano, que a gente. Ah, Zanqueto e o Bobadilha. O Bobadilha está sendo preservado porque tomou uma pancada, foi um trauma, e o São Paulo não vê nenhuma necessidade de colocar o Bobadilha para jogar. O caso do Coronel é uma. Ele teve um problema de cálculo renal, a famosa pedra no rim, ou seja, não tem nada a ver com lesão. Então a gente está fazendo certo, a gente está dosando, a gente está controlando, a gente está estabilizando sempre que é necessário e a gente está tratando os assuntos da melhor forma possível para que o grupo esteja disponível nos jogos que realmente valem. E teremos jogo que realmente vale lá no final do mês, se eu não me engano, dia 25, contra o Coritiba, fora de casa. Esse jogo, sim, para mim, vale. Esse jogo, para mim, vale muito. Daqui até do meio dessa semana. Meio dessa semana é descanso e espero que eles aproveitem bem. O São Paulo tem a previsão de folgar na segunda e na terça, e aí se representar na quarta para seguir em frente. E aí talvez a gente possa pegar. Se o São Paulo ganhar, e de repente, dependendo da combinação do resultado, o São Paulo pode até pegar G4. Já melhora um pouco. Mas, se você avaliar na questão do. Se o Palmeiras, por exemplo, ficar em primeiro e o São Paulo ficar em quarto, que é uma possibilidade, eu não acho que o São Paulo não sobe mais do que isso. Tudo bem que os pontos vão somando depois nas fases subsequentes, fica meio em aberto. Mas eu não, se pegar o Palmeiras em dois jogos, final e em casa e final fora, até vai. Se pegar um Corinthians nessa situação. Agora, se você for pegar Palmeiras em jogo único, jogando em sintético, vocês já sabem a bosta que vai ser. Então, é muito por conta disso. A gente agora que vem tendo nossos jogadores de volta, numa boa fase. Luciano, Caleri, que veio de lesão do sintético. Tem muita gente que esquece disso. É, o Lucas, que toda vez que joga no sintético tem algum tipo de problema. Então é outro jogador que no jogo contra o Palmeiras, por exemplo, não jogou. A gente jogou com um time diferente, foi linha de quatro. E a gente jogou com o Luca, jogou totalmente Tapia, que foi o que jogou esse jogo. O Luciano sempre joga, o Luciano se dá bem no sintético. Mas tem os outros jogadores. Então, e nem acho que o São Paulo tenha feito um jogo ruim contra o Palmeiras. Acho que o São Paulo dominou o Palmeiras em grande parte do primeiro tempo, relembrando isso, mas não foi efetivo, não foi eficaz nas finalizações. Depois o Palmeiras aproveitou, o jogo estava aberto, o Palmeiras fez o 2-1. E aí foi para o segundo tempo assim, o São Paulo abriu o time, foi para cima, e aí acabou tomando o terceiro gol, e depois o Palmeiras só controlou, o São Paulo já arrefeceu, também torcida única, pesa bastante. Beleza? Tá aí minha opinião a respeito desse assunto. E hoje, segundo o que a gente apurou em relação à escalação, deixa eu pegar aqui com vocês. Deixa eu pegar o telefone para não ter que mexer aqui na tela e não ficar e não desconfigurar aqui para a gente continuar mantendo a qualidade do vídeo. Vou privilegiar desse jeito, como a gente vem fazendo. Deixa eu abrir aqui direto no telefone. E aí eu pego aqui do blog do São Paulo a matéria com a escalação provável para a gente poder falar.
Só aproveitando, antes que eu esqueça, já que eu estou aqui na página da matéria que está no ar neste momento, o São Paulo então joga contra a Ponte Preta. O São Paulo perdeu os últimos dois jogos da Ponte em casa no passado por 2-1 de virada. Foi até um dos jogos de crise. O São Paulo estava ganhando de 1-0 super tranquilo, depois tomou uma virada. E o São Paulo teve que buscar contra o São Bernardo fora depois, que era o então líder do Campeonato Paulista. E há 2 anos atrás a gente estava numa boa fase com o Carpini, a gente estava voando, ganhou a Supercopa, estava numa ótima fase, mas perdemos a Ponte Preta lá e depois, ó, ladeira abaixo, despencou com o Carpini, que culminou na queda dele. O árbitro do jogo hoje, Fabiano Monteiro dos Santos, não é um árbitro que tem histórico de polêmica, espero que continue desta forma. Seu assistente número um, Evandro Melo de Lima, assistente 2, Miguel Catânio, o quarto árbitro, Gabriel Henrique Meira, e o árbitro de vídeo. Aí prepare o seu coração e o seu remédio de hipertensão, de taquicardia, Daiane Muniz. Sim, a Daiane Muniz no VAR. Ela que adora o São Paulo e adora caçar sempre alguma coisa. Pode se preparar que se tem Daiane Muniz no VAR, tem caos. É exatamente isso. Então vamos à escalação provável do São Paulo, que não necessariamente vai ser, mas é o que a gente acredita que será. Além disso, teremos algumas novidades e eu conto depois de falar a escalação para vocês. Rafael, Mike Ferrarese, Sabino e o Wendel, Pablo Maia, Danielzinho, Marcos Antônio. Aí podemos ter Lucas ou Tapia, Luciano e Caleri. São Paulo deve ir com 3 jogadores e depois ele deve rotacionar os meninos. Entre as novidades, o São Paulo inscreveu ontem 3 jogadores da base na sua lista B, que é aquela lista que você pode inscrever jogadores que são da categoria de base e não tem limites. Aqui está aberta aí na inscrição do Paulista? Tá. A inscrição do Paulista vai até o fechamento da janela. E o São Paulo inscreveu ontem o TT, que é um que está relacionado para esse jogo, é ponta. Vocês lembram? Chegou até a fazer gol olímpico na Copa São Paulo. É um jogador agudo. Muita gente até comentou, recentemente falou: Nossa, o garoto ganhou corpo, ganhou massa. Óbvio, ele está pegando uma idade, está fazendo aquele trabalho, aquele complemento que os jogadores fazem, e aí ele sai daquela fase do corpo de menino de 16, 17, 18 anos para começar a ter aquele corpo de homem de 20 anos, etc. A gente sabe que tem aquela diferenciação. O próprio Luca está passando por esse processo também. Além deles, tem o João Pedro e o Lucian. O Lucian que joga, pode jogar aberto ou pode jogar de lateral também, além dos outros que a gente já tinha inscritos que vem treinando e vem agradando. E aí, mais oportunidade para outros meninos. O TT está relacionado e pode ser uma estreia nesse jogo, dependendo de como tiver. Eu acredito muito que o Crespo coloque a molecada para jogar e dê alguma chance para eles jogarem uns minutinhos ali. Eu, particularmente, acho que não era jogo para colocar titulares. Acho que a gente podia botar sim o Tapia para jogar. Acho que a gente podia botar o Luca para jogar. Acho que a gente podia colocar o Maia para jogar. A gente podia colocar, sei lá, o Luan, não sei como é que ele tá fisicamente. A gente podia colocar o Hugo Leonardo. Eu não sei, a Ponte rebaixada, claro que você também vai falar assim, pô, você vai entrar com todos os reservas, depois perde. O Arnaldo Ribeiro tem um ponto. Ele tá a semana toda batendo na tecla que se o São Paulo perde da Ponte rebaixada ou não ganha ou é eliminado, o São Paulo volta a entrar em crise. Eu, particularmente, não concordo. Eu sempre disse que, para mim, o Paulista era não cai, foca no Brasileirão e a gente está no topo do Brasileirão. Então, a gente está muito bem no Brasileirão para entrar em crise e a gente pode falar isso. Mas a gente vê que o discurso dos jogadores e a forma como os jogadores estão abraçando esse Campeonato Paulista, e não é uma diretriz do Macis de vamos jogar o Paulista como Copa do Mundo, isso é uma coisa dos jogadores mesmo, eles querem disputar, porque eles estão se. É aquela coisa da confiança, né? Os jogadores estão sentindo que o momento deles é muito bom. Eles estão sentindo que eles estão numa grande fase, que eles estão numa crescente, que eles estão no momento e que quando está assim, eles têm que aproveitar a maré. E por isso eles estão querendo fazer essa disputa e querendo se dedicar, dar essa dedicação a mais no Campeonato Paulista, porque é uma taça para disputar, enfim, é aquela coisa toda. Vamos ver o que vai acontecer. É o que o Lucas falou também, é um jogo por vez. Ele falou que o São Paulo vai em busca da vitória.
Ver. Espero que, se a gente conseguir atingir 11 jogos sem lesão, vou continuar ficando felicíssimo. Vou ficar super tranquilo. O São Paulo não vai poder ter uma semana de paz, porque não teremos jogos depois de praticamente 40 dias ininterruptos de loucura, seja volta de pré-temporada, viagem, jogo, confronto, isso, aquilo, um monte de coisa. Se a gente realmente terminar aí no topo do Brasileirão, com o mesmo número de pontos de quem está na liderança, são Paulo, em todos os critérios de empate, em segundo. O Palmeiras está em primeiro, mais o mesmo número de pontos que a gente. E a gente classificar no Campeonato Paulista, cara, não dá para reclamar desse começo de ano. Tá muito acima, muito além de tudo que o São Paulino esperava e tinha de expectativa nesse começo de ano. Isso eu posso ter certeza que você não pode descartar essa questão, porque a gente falava, a maioria dizia, estamos preocupados com o rebaixamento, um monte de coisa. O que houve foi realmente uma preocupação existia, eu também tive. Agora, o que a gente não pode é deixar a onda do tipo, o São Paulo tem o pior time do campeonato, como foi falado, por exemplo, e isso por exemplo, não vou engolir isso que foi feito, porque para mim soa como um oportunismo muito grande de você usar as coisas. Depois que a gente perdeu do Mirassol, você se lembra, o Rodrigo Bueno, da ESPN, por exemplo, que é São Paulino, e aí isso que me incomoda é chegar e falar assim, o elenco do São Paulo tá entre os dois piores do Campeonato Paulista. Bicho, sim, não precisa ser 8 nem 80, vamos meter uma reguinha de bom senso, tá? E aí, outro dia tava lá, não, Marcos Antônio é o melhor jogador do campeonato. Porra, mas peraí, escolhe aí. O São Paulo é o pior time do campeonato, é entre os dois piores elencos do campeonato, ou tem o melhor time do campeonato, o melhor jogador do campeonato? Calma lá. Nem 8 nem 80 nem céu, nem inferno, a gente tem que ter sempre bom senso. Por exemplo, perde um jogo no Campeonato Brasileiro contra o Curitiba, ninguém vai ficar feliz. Mas vai dizer que é terra arrasada, que acabou, fudeu, agora 45 pontos de novo. É isso que a gente fala, não dá para ser nem lá nem cá. O próprio Crespo tenta falar isso na maioria das coletivas que ele faz, mas a galera não escuta, né? É aquela história. Tomar um golezinho de café, vamos em frente. Vamos nessa. Bom, o Ceni ontem deu uma declaração pistola, tava putaço depois do jogo que eles jogaram contra algum time baiano lá, também não faz diferença nenhuma. E o Rogério Ceni, ele deu uma declaração e ficou boladaço, ele estava muito puto, porque o Caule saiu, que acabou até surpreendendo muitas pessoas, com relação a essa questão do Rogério Ceni. E surpreende porque ele pegou e falou, o Caule não deveria ter saído. É surpreendente o Ceni fazer essa declaração, até porque ele tem uma ótima relação com o pessoal do Grupo City. Eu não sei se ele está querendo dizer para fora que ele não quis abrir mão e para o próprio grupo de que ele estava abrindo mão do jogador por uma questão de administração de elenco, ou se realmente ele não queria que o jogador saísse. Mas o que dá a entender é que o jogador disse: Eu quero ir embora e foda-se, eu não vou ficar mais aqui, eu não estou mais afim de ficar. E é mais ou menos isso que está me dando a entender das declarações do Rogério Ceni. De qualquer maneira, chama bastante atenção o fato dele mencionar essa questão e ele agir desse jeito, falando isso. O Ceni é sempre muito firme, né, muito contundente, ele sabe usar as palavras e também é um cara muito passional, ele realmente expõe bastante o sentimento com relação a isso. Eu vou ler para vocês aqui, porque eu gosto de fazer isso, exatamente as palavras utilizadas pelo Rogério Ceni. Aí ele foi perguntado sobre o Caio Alexandre, não sei o que, da saída do Caule, e ele respondeu o seguinte: são duas coisas. Sai um cara que não deveria ter ido embora, que é o Cauli, e que deveria estar aqui. Tem a característica tradicional do 8 do Bahia. Hoje o Caio Alexandre assume, ele e o Everton são os jogadores capacitados para usar essa camisa. Seu significado desde Bobô com essa camisa 8. Acho que foge um pouco da característica do Caio, está mais na característica do Cauli, mas está em boas mãos no sentido técnico. É um jogador que trata bem a bola. Ou seja, deixou claramente aí que ele estava puto, e surpreende, porque muita gente falou assim, por que que o Ceni liberou? Por que que o Ceni não quis ficar com ele se ele era tão bom? Então, que o São Paulino tem essa mania, né? Não todos, mas uma grande maioria. Isso, São Paulo contratou é porque é lixo. Se o Rogério Ceni liberou é porque é uma bosta. Se o que não sei o que, é sempre uma colocação, uma vertente da grama do vizinho é mais verde, é sempre um complexo de inferioridade enraizado em algumas pessoas. E não, nem sempre é assim.
talvez essa declaração agrade mais as pessoas pela lamentação, tanto da torcida do Bahia quanto do Rogério Ceni. Queria mencionar aqui uma menção honrosa para o glorioso Lucas, como é que é o nome completo dele? Lucas Pinheiro Braten, que foi o vencedor do slalom gigante na Olimpíada de Inverno. A gente que desvaloriza tanto, não dá valor aos jogadores, aos atletas brasileiros, né? Essa coisa toda. Ele foi campeão e ele é São Paulino. E quando foi perguntado, falou: "Eu sou São Paulino, claro, realmente levando a camisa do São Paulo. Tem fotos dele beijando o escudo. Ele é muito São Paulino, né? O Lucas. Parabéns ao Lucas. A gente comemora quase que em dobro por ser São Paulino. Dá bastante orgulho, principalmente no Brasil, que é um país que não tem nada a ver com o inverno. E posso dizer para vocês, o Brasil realmente não tem nada a ver com o frio e nem com o inverno europeu de outras regiões. Mas ele é filho de mãe brasileira com um pai norueguês e ele até mandou mensagem lá de sacanagem pro Haaland, etc. E, enfim, ele torce pro tricolor, é mais um para levar o nosso nome, levar a nossa bandeira, a nossa camisa. E acho muito legal essa coisa toda. E ele brincou, né, com o Haaland, fez uma frase, falou o seguinte, abre aspas, Erling Haaland, venha para o Brasil, venha para São Paulo. Vai ser muito bom para a sua dieta, mas a gente fica de olho, vai dar tudo certo. O Lucas, que foi campeão da medalha de ouro, foi muito bonito. Eu estava no jogo do meu filho mais novo, quando o pessoal mandou, eu infelizmente não vi ao vivo, que é outra sensação, né? Outra emoção. Mas é muito gostoso ouvir aquelas musiquinhas, principalmente quando toca aquela musiquinha tipo a do Senna, que toca realmente no coração de maioria dos brasileiros, principalmente quem viveu aquela época do Senna, eu que vivi aquela época de criança. A gente fica com aquela sensação, né, muito gostosa de ver o orgulho do brasileiro, que a gente nem sempre consegue ter esse orgulho todo, mas enfim. Esses são aqueles momentos gostosos que a gente sente orgulho dos outros brasileiros, dos nossos conterrâneos. Parabéns de verdade ao Lucas e parabéns também porque você é um cara inteligentíssimo por ter escolhido o nosso glorioso São Paulo tricolor para torcer aí nesta sua caminhada também. E mais sucesso para você, não sei se disputa mais modalidades. Tomara que você continue tendo muito sucesso. Beleza, Lucas? Tamo junto aí, irmão. Parabéns de verdade para você, porque com certeza não é fácil e você botou a bandeira do São Paulo lá no topo. E falando em topo, voltamos aqui ao São Paulo, que também está na liderança aí do campeonato, para falar aí de um episódio, de um assunto não tão bom. E aí entram as questões das polêmicas. Ah, não podia faltar, Carnaval sempre tem uma polêmica com outro, e o nosso glorioso Arboleda, que não jogou contra o Primavera e não jogou contra o Grêmio. Ele foi liberado para viajar para o Equador, ali para resolver problemas pessoais. O São Paulo reitera que o jogador foi para o Equador para resolução de problemas pessoais. Ontem foi visto no amistoso entre o Barcelona de Guayaquil, onde joga o sobrinho do Arboleda, e o Inter Miami do Lionel Messi. Ele estava no camarote, foi filmado, fotografado lá por algumas pessoas que flagraram o momento em que ele estava atendendo alguns torcedores, em que ele estava tirando algumas selfies e entregando o telefone para algumas pessoas. O São Paulo, depois disso, voltou a confirmar a versão de que ele está liberado para resolver problemas familiares e estava liberado para estar no Equador, já que ele não fugiu ou abandonou o grupo. Essa é a mensagem que a diretoria do São Paulo passa também. Gerou uma certa polêmica. Eu até conversei com uma pessoa do São Paulo e falei assim, pô, o cara podia se preservar, e é o que eu ouvi com relação a isso. Sim, mas a gente conhece o Arboleda sempre foi desse jeito, e sim, o Arboleda pediu para liberação para ir resolver questões familiares, ele está resolvendo as questões familiares e está com coisas da família, e inclusive foi ver o jogo do sobrinho. Então, assim, passou no estádio, foi ver o jogo do sobrinho, já está no Equador, está aproveitando o momento para estar ali acompanhando o jogo. Eu não sei exatamente, não consegui descobrir o que é. Muita gente já ouviu especulações dos mais diversos gêneros. Uma delas de que o Arboleda tivesse reagindo a um possível atraso salarial. Aí eu falei, meus amigos, o Arboleda é o jogador mais antigo do grupo do São Paulo, do plantel do São Paulo, ainda mais agora que o acordo salarial, todas as coisas já estão certinhas, não é agora que o cara vai dar um escândalo e um chilique com relação ao pagamento do salário.
e ouvi versões dos mais diversos tipos, que ele tinha se relacionado com uma mulher que usava pomada de testosterona, que é uma coisa que as mulheres usam hoje, que tem outro, e isso pode gerar doping. Cara, eu já ouvi cada história escabrosa que fica difícil até de você saber o que pode ser, o que pode não ser. Gente falando, ah, ele foi lá para curtir o carnaval no Equador. Cara, é sempre o mesmo papo, sempre surge uma vertente, uma versão louca, sempre surge uma especulação maluca. A versão oficial, eu reitero para vocês, o São Paulo, depois de perguntar ontem, é essa. O Arboleda foi liberado para resolver questões pessoais, tá? É o que eu posso dizer para vocês. Não posso ficar aqui gerando teorias conspiratórias. O fato é que o Arboleda tem histórico. E aí é aquela história, quem tem fama deita na cama, e aí gera aquela, né, situação do tipo, ih, é o Arboleda, tem gente falando já rescinde com ele. É um problema desnecessário em meio a um momento muito bom e que se fosse num outro momento de turbulência, a gente já estaria tratando o assunto de outra forma, né? Vamos tomar um golezinho de café aqui e a gente vai para o final do nosso vídeo. É, peraí, botando aqui no telefone, porque hoje eu não estou com minha listinha por escrito. O que mais? Queria falar com vocês agora para fechar, aproveitando o carnaval, já que a gente está falando sobre é, histórias, né, que a gente está comentando. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Surgiu do Hernan Crespo, tá? Eu queria abrir aqui para vocês uma história. Cadê que eu não estou conseguindo abrir? Ah, abriu aqui. Tem uma história do Asprilla, que eu até guardei para o meio do carnaval para contar para vocês. O Asprilla ele foi um atacante da seleção colombiana, fez muito sucesso, jogou na Europa, inclusive jogou no Palmeiras da Parmalat. E o Asprilla, ele que foi um grande jogador, ele jogou com o Hernan Crespo, nosso técnico, no Parma. Eu lembrei dessa história porque a gente essa semana falou do Caleri, dele estar bem com a namorada, dele estar feliz de novo e como isso representa dentro do campo com o jogador. E aí, como a gente está no meio do carnaval, eu vou contar esse caos para vocês. Eu já tinha lido da época que o Crespo tinha passado no São Paulo como técnico da primeira vez, e aí fui lá caçar, achei de novo essa história que o Asprilla contou na Colômbia, contando uma história sobre o Hernan Crespo. E eu vou contar para vocês exatamente como ele contou aqui. Ele que foi companheiro de ataque do Crespo no Parma, e tem muita gente que é mais nova vai falar assim, porra, que porra de clube é esse, Parma? O Crespo jogou nesse timeco. Na época, amigos, o Parma chegou a ser campeão italiano, tinha grandes jogadores, inclusive o Amoroso, que jogou aqui, foi campeão italiano pelo Parma. Então, assim, na época ele tinha uma grande representatividade, é que o time caiu demais, realmente. Teve um downgrade absurdo de gestão e um monte de coisa, vocês sabem. Hoje em dia é inapelável, ainda mais com grana rolando. Não adianta só ter camisa e tradição. Se você der mole, você corre risco mesmo. E isso aconteceu com o Parma, que está aí. Não sei nem que divisão está hoje, está na terceira, na quarta divisão. E o Asprilla jogava com ele, eram dois grandes jogadores. O Crespo foi comprado e aí foi ali que ele começou a ascensão dele na Itália. E eu vou contar a história que o Asprilla contou, vocês vão gostar. E aí o Asprilla falou o seguinte, e eu não sei se é verdade essa história, tá? Mas eu acho que é uma história de causa de carnaval e vale a pena a gente contar para a gente poder dar uma risada. O Facila Asprilla falou o seguinte: nos primeiros meses, as pessoas xingavam muito o Hernan Crespo porque ele não conseguia dominar uma bola. Parecia um tronco. Ele estava assustado e desesperado em campo. Eu cheguei para ele e perguntei para ele: com quem você está morando aqui em Parma? E ele me respondeu: moro com os meus pais. Ele falou assim: mas e a sua vida pessoal? Você não tem namorada? Você não está saindo com ninguém? E ele disse o seguinte: cara, a minha namorada ficou na Argentina. Eu não me importo, eu só quero estar aqui para fazer gols e treinar e cuidar da minha carreira. O Crespo que sempre foi focado e vocês veem que ele é assim mesmo. E o Aspirante chegou para ele e falou assim: meu amigo, como está a sua vida amorosa aqui na Itália? Porque você precisa ter o outro lado também. Faz quanto tempo que você não sai com ninguém e não tem nada? Ele falou: ah, faz 6 meses mais ou menos desde que eu saí da Argentina. Aí o Asprilla, que era daqueles, que é desse tipo assim, naipe Arboleda, chegou para ele e falou assim: vamos resolver esse negócio aí.
porque, e é isso que está atrapalhando você. Ele falou o seguinte: eu tinha umas amigas colombianas que estavam na Itália. Ele falou: liguei para a Natália, ainda disse assim, que estava em Parma naqueles dias. Apresentei os dois e falei com ele para ela sair com o Crespo e apresentar as belezas da vida para o homem. Ele disse outras coisas, ou até outros termos aqui que eu nem vou usar aqui na live, aqui no vídeo com vocês, e falou assim: eles saíram e milagrosamente o Crespo começou a fazer gols incessantemente. Estava resolvido. O problema do Crespo era exatamente esse. Ele usou outros termos, outras palavras que eu não vou usar aqui. O Asprilla é uma figuraça, mesmo que ele não tenha tido história no São Paulo jogando no Palmeiras. Ele foi um grande atacante, jogou muito, era bom atacante mesmo. Jogou na Europa, fez sucesso aqui também no Palmeiras. Jogava muito. Eu gosto muito dele, principalmente porque ele perdeu um gol cara a cara quando o Palmeiras estava jogando uma final de Libertadores contra o Boca. E aí eu realmente tenho uma lembrança muito boa dele perdendo um gol imperdível e o Palmeiras perdendo a Libertadores contra o Boca Juniors. É, e ele contou essa história do Hernan Crespo, que eu me lembrei automaticamente do Caleri, que muita gente falou assim: ah, Zanqueiro, que bobeira, você fica falando do Caleri, tá namorando, parece uma coisa de fofoquinha, parece não sei o quê, até parece que isso tem algum tipo de interferência. E aí eu automaticamente lembrei dessa história do Hernan Crespo, fui lá, falei, vou caçar e no carnaval eu conto pra galera, que a gente sempre tem aquele quadro que a gente fazia, né, de lembrar sobre bastidores e contar sobre historinhas do passado e eu me lembrei dessa história. Quando o Crespo foi técnico do São Paulo da primeira vez, essa história rodou e o Aspirito tinha contado isso. Ah, é verdade, não é verdade? Olha, eu não vi a entrevista porque ele deu para uma rádio colombiana, ele falou, e não é a Rádio Bogotá, como o pessoal gosta de falar, que é aquela rádio de pegadinha de mandar fake para os caras repetirem depois na internet. Mas essa história circulou bastante, inclusive em italiano e em espanhol. Na época, repercutiu, né, em veículos da Argentina, então acredito que deve ser realidade. De qualquer forma, não está muito longe do que é verdade de quando você se muda de país, de quando você vive outra realidade, quando você vive outras coisas. Basta você pegar, por exemplo, as histórias de até Rodrigo no Real Madrid, Vini Júnior, Neymar, essa galera que normalmente, quando mudam de país, eles normalmente levam uma rede de apoio. Ou, e não é rede de apoio de cozinheira, psicólogo, não sei o quê, preparador físico só. Eu estou falando da parte mental, que é você muitas vezes leva seus amigos, você tem um grupo de pessoas que também faz ali porque tem uma mudança brutal. A realidade de convívio na Europa demora um pouco até você ter amigos, uma vida social. O frio faz com que você fique mais restrito em casa, que você saia menos. A rotina, tem a rotina da família, que também impacta, porque você tem um outro tipo de vida, o tempo é mais frio, mais gelado, você não sai tanto, você não tem tanta convívio social. No Brasil, você está no carnaval, você está dentro de casa, você está ouvindo a música do teu vizinho, do outro ali, mesmo você não querendo, você está ouvindo. Assim é o Brasil. Você está no condomínio, você está ouvindo os caras jogando futebol, você está ouvindo churrasco, você está pegando as coisas. É assim, o Brasil é desse jeito, a piscina está lotada, a praia está entupida. O brasileiro tem outro jeito, principalmente eu tô falando mais aqui, assim, da minha realidade, tá? São Paulo era até um pouco menos do que isso. Mas no Rio de Janeiro, cara, que é onde eu vivi 20 e poucos anos, você não conseguia ficar parado dentro de casa, você tava o tempo todo na rua, você tava o tempo todo fazendo alguma coisa, toda hora tem alguém fazendo uma festa, um churrasco, um encontro, alguma reunião. É assim que as coisas funcionam e isso pesa quando o cara vai para a Europa. E quando o cara tem, e principalmente fica sem tanta vida social e só foca no futebol, também não é tão positivo, cara. Precisa ter um equilíbrio. É aquilo que a gente sempre fala sobre essas coisas todas. Fica aí um caos de domingo, no meio do carnavalzão, para a gente trocar essa ideia e bater esse papo sobre as coisas. E tá aí o nosso calherão mostrando que realmente faz sentido quando o cara tá amando, quando o cara tá bem, quando o cara tá feliz, a coisa flui da melhor forma possível. Ou o cara é casado, tem a vida estabilizada, já tá com tudo em ordem, tem ali os filhos, tem a família, já tá com outro foco. Mas quando o cara é solteiro e tá sem realmente um rumo, tá, essas coisas todas. Lembrando que o Caleri está há muitos anos no Brasil, mas ele também é estrangeiro. Os amigos dele, a família, os principais, pessoas mais próximas dele estão na Argentina, não à toa. Vira e mexe, ele tá com a família aqui, a galera vem para casa dele, e vocês veem aí nas fotos, a gente que acompanha os jogadores sabe como isso tem o seu peso. E aí você diz aí também se você acha relevante ou não, se isso faz a diferença. Eu, como alguém que saiu do Brasil e também vim para cá, hoje já tenho bastante amigo, a gente tem bastante.
grupos de portugueses, os nossos filhos jogam, a gente tem convívio com outras pessoas, tem bastante gente que a gente circula, mas é diferente, tá? É bem diferente do que era a vida da realidade no Brasil, e isso gera uma adaptação, tanto dos filhos quanto dos da nossa vida de adulto, etc. E óbvio que muda também a vida de jogador, a vida de atletas, porque é uma outra realidade diferente demais o clima, o calor com relação ao Brasil. Por isso que tem muita gente que não rende nada fora do Brasil, nunca vai, não consegue jogar, não se adapta, não consegue fazer nada. E quem consegue, quem faz isso tudo, leva pessoas, basta você ver aí no comentário do Neymar, no comentário do Vini Júnior, você vê a história do Rodrigo, você vê a história de outros jogadores, você pega esses documentários que a ESPN faz com jogadores que jogam na Premier League, essas coisas todas. É um papo bem legal, é um papo bem interessante, porque o futebol não se limita somente às quatro linhas e o que está acontecendo ali no dia a dia, tem muito mais coisa envolvida. E tá aí uma historinha do Crespão na massa, para quem gosta e sempre me pede sobre bastidores. Beleza? Desejo para vocês um ótimo domingo. Eu hoje acredito num São Paulo 2-0, um jogo calmo, um jogo tranquilo. Espero que a gente possa ver alguns meninos em campo, mais oportunidade para os moleques. Depois a gente parte para o descanso e a gente fica tranquilo essa semana, só acompanhando recuperação, preparação para as outras fases que virão de final do Paulista e Campeonato Brasileiro. Que venham boas notícias, que a gente estabilize, que o Caule seja apresentado, que todo mundo fique bem, que o André Silva esteja mais próximo do retorno e que o Rianzinho também esteja cada vez mais próximo da volta. Imagina o Rian e o André Silva mais nesse elenco, nesse ataque, para a gente poder ter mais opções alternativas. Que delícia que vai ser a gente ter um ataque poderoso, com todas as peças disponíveis, com o time jogando fino como está jogando e podendo ver meninos novos, mais garotos aparecendo e acompanhando o São Paulo daí para frente. Beleza? Ótimo domingo para vocês. Se Deus quiser, a gente volta amanhã. Fiquem com Deus, tamo junto, vamos São Paulo e fui!